Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Está começando mais um programa Missões em Foco pela rede Semadema, uma conexão de canais de redes sociais que conecta você às missões. No programa de hoje nós teremos a participação do pastor Fabrício Alencar, ele que é um grande evangelista e já realizou grandes cruzadas pelo Maranhão e Brasil afora. Ele nos trará a reflexão missionária neste programa. Também teremos as notícias do campo missionário. Pastor Mateus Jucá, mais uma vez, juntamente com o missionário Anderson, trarão as notícias direto da área missionária em São Miguel, no sertão do Maranhão. E teremos neste programa o quadro Entrevista Missionária, aonde receberemos dois grandes homens de Deus, pastor Pedro Tadeu, secretário de missões em Campina Grande, na Paraíba, e pastor Wendel Miranda, vice-presidente da igreja em Mossoró, no Rio Grande do Norte, para a entrevista sobre o projeto Nordeste para Cristo. Não perca a entrevista deste programa. E a missionária Yala Diniz, mais uma vez conosco com a rede de oração por missões, fazendo um grande clamor missionário juntamente conosco. Tudo isto no programa deste sábado. Fique aí ligadinho conosco. E agora, você que nos acompanha, você pode estar interagindo com a gente aí no nosso chat. Entre um quadro e outro, eu e a minha equipe vamos estar aí com você, batendo um papo, trocando ideias, trazendo informações para você acerca da obra missionária. E você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva hoje mesmo, dê aí o seu like, o seu joinha e receba aí as nossas informações. Você que não nos segue ainda na nossa fanpage no Facebook, também na nossa página no Instagram, hoje mesmo passe a nos seguir e esteja acompanhando o passo a passo da missão no estado do Maranhão. E agora nós vamos receber pastor Fabrício Alencar com a reflexão bíblica missionária. Pastor Fabrício, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao Missão em Foco deste sábado e agora com você a reflexão bíblica missionária. A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui que vos fala é o pastor Fabrício Alencar. Eu quero nesse momento, neste quadro todo especial da Semadema em Foco, um momento de reflexão bíblica missionária. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Francisco, que é o nosso líder da Semadema. Deus abençoe a sua vida, pastor Francisco, e toda a equipe Semadema. Estamos aqui para gravar uma mensagem toda especial ao coração de todos os queridos irmãos que serão alcançados com este vídeo. Eu quero dizer que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Vitorino Freire, a qual nós trabalhamos como copastor, é uma igreja missionária, uma igreja que tem alcançado muitos lugares com a pregação do Evangelho. Inclusive mantemos uma obra em parceria com a Semadema na cidade de Chincha, no estado de Ica, da nação peruana, onde o nosso querido pastor Ayrton tem desenvolvido um excelente trabalho para a honra e a glória do Senhor Jesus. Queridos, o que nos diz a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Quando eu vejo este versículo, um versículo tão forte que fala sobre a obra missionária, sobre a necessidade e a presença do Espírito Santo na vida de quem deseja desbravar e fazer a obra de Deus, é essencial termos a companhia do Divino Espírito Santo. Quando eu vejo Jesus como Filho de Deus, antes de dar início ao seu ministério aqui na terra, Jesus, ele é levado ao deserto, passa pelo deserto, do deserto ele é encaminhado para o Jordão,
onde Deus já havia preparado um grande profeta chamado João Batista. Este já estava no deserto da Judéia para preparar o caminho, as veredas para a chegada do Filho de Deus. Quando Jesus vem caminhando sobre as areias quentes e poerentas da Palestina, se aproximando das águas do Jordão, ele é observado, ele é visto por João Batista, e quando João Batista, ele avista Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Quando Jesus, ele toca os seus pés nas águas do Jordão, João já se aproxima de Jesus, e Jesus diz assim: João, me batiza. Jesus, quando fala isso para João, João diz: não, mestre, é eu que devo ser batizado pelo Senhor, e vens tu a mim? Jesus disse: para que se cumpra toda a justiça, me batiza, João. Aí João mergulha Jesus nas águas do Jordão. Quando Jesus sai das águas do Jordão, acontece algo fenomenal que registra a Bíblia Sagrada. Os céus se abrem. E quando os céus se abrem, desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Então o Espírito Santo desce sobre a cabeça de Jesus, pousa sobre a cabeça de Jesus, e soou uma voz magnífica, poderosa, cheia de autoridade. Aquela voz diz: eis o meu filho amado, em quem eu me alegro. Ali Jesus dá o pontapé de partida no seu ministério terreno. Não existe um missionário de maior exemplo em toda a história do que Jesus, o próprio Filho de Deus. Quando Jesus sai ali, já com a companhia do Espírito Santo, para realizar grandes feitos, grandes milagres, grandes prodígios, Jesus serviu como exemplo para cada um de nós que temos esta chama acesa em nossos corações para fazer a obra missionária. Nós não podemos de forma alguma e nem temos capacidade por si só de fazer algo para deixar marcado em algum momento sem a presença do Espírito Santo. Querido missionário, querido irmão, você que tem o desejo ardente de fazer a obra de Deus, acredite e peça para o Senhor que este Espírito Santo jamais te abandone, que você esteja sempre em comunhão com Ele para fazer algo extraordinário. Vejamos o que a presença desse Espírito Santo fez lá em Jerusalém, quando estavam 120 crentes orando, buscando, esperando a promessa, o paracleto da igreja, o Espírito Santo como consolador, como companheiro divino. Eles estavam ali orando incessantemente, quando de repente ouviu-se um barulho. Foi assim, é assim que nos diz a palavra de Deus: ouviu-se um barulho, então viram-se línguas repartidas como que de fogo, e de imediato 120 crentes foram cheios, renovados, avivados, revestidos de poder, porque é isso que quer dizer o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. E olha só o que aconteceu depois disso. Pedro, cheio dessa autoridade, cheio desse Espírito Santo, ele transmite uma mensagem poderosa, alcançando 3.000 vidas que se converteram para Cristo. Aí está o diferencial daqueles que têm a presença do Espírito Santo no seu ministério, na sua vida missionária. Então, querido irmão, jamais abandone ou entristeça o Espírito Santo, porque ele é um companheiro maravilhoso para o teu ministério, para a tua vida missionária. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos fortaleça e que a cada dia você venha buscar mais de Deus, mais do Espírito Santo, para que o teu ministério seja profundo, para que o teu ministério tenha sucesso, para que o teu ministério tenha crescimento. Saiba de uma coisa: nós só marcamos aonde deixamos
pegadas que o Espírito Santo esteve conosco. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Receba esta palavra no teu coração. Creia que você sozinho não faz diferença, mas com a presença de Deus na sua vida, você faz uma grande e excelente diferença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e estamos juntos. Vamos ganhar almas para Jesus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz. Muito bem, meus amados irmãos, depois dessa poderosa palavra de Deus, transmitida por este homem de Deus, pastor Fabrício Alencar, nós vamos agora receber pastor Mateus Jucá com as notícias do campo missionário, hoje lá da área missionária de São Miguel, um trabalho florescente. Você precisa acompanhar essa entrevista. Pastor Mateus Jucá, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao Missões em Foco deste sábado. E com você, as notícias do campo missionário. A paz do Senhor, pastor Francisco de Assis, a paz do Senhor a todo o povo de Deus, amante da obra missionária, pela graça do Senhor. Estamos aqui em mais um programa Missões em Foco e o quadro de hoje, Notícias do Campo Missionário, estará trazendo as notícias lá da área missionária de São Miguel, onde está trabalhando o nosso companheiro, pastor Francisco Bezerra, que está coordenando ali aquela área missionária que fica na região sertaneja do nosso estado, mais especificamente no município de Santa Filomena. E quem foi até a área missionária de São Miguel colher as notícias do campo missionário foi o nosso companheiro da Semadema, Anderson Cavalcante, que estará trazendo para nós a partir de agora estas notícias que ele colheu ali na conversa muito boa com o missionário pastor Francisco Bezerra. Acompanhemos então as notícias do campo missionário e esperamos que essas notícias alegrem o coração do povo de Deus e incentivem o povo de Deus a amar a obra missionária, a orar pelas missões, a investir no trabalho do Senhor feito pela nossa Secretaria de Missões. Com vocês, notícias do campo missionário. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos nesse momento aqui na área missionária de São Miguel, município de Santa Filomena, na companhia do nosso querido pastor Francisco Bezerra, que nos recebe aqui nessa ocasião, para trazermos até você algumas informações sobre essa área missionária, sobre essa área de trabalho e sobre o que Deus está fazendo aqui. Pastor Francisco Bezerra, é uma satisfação estar com o senhor nessa oportunidade. Queremos, primeiramente, que o senhor deixe a sua saudação aos nossos irmãos que nos assistem nesse momento. Amém. Para mim também é uma satisfação, uma alegria muito grande. E nos sentimos muito honrados com a vossa presença aqui no dia de hoje. Saúdo a todos com a paz de São Jesus e que Deus possa os abençoar grandissimamente. Muito bem. Queridos irmãos, a área missionária de São Miguel, o pastor Francisco está aqui há alguns meses trabalhando para o Senhor nosso Deus. E para começarmos aqui o nosso bate-papo sobre esse trabalho, sobre essa obra, nós queríamos certamente conhecer um pouco mais da vida do pastor Francisco Bezerra. Então nos conte um pouco, pastor Francisco, sobre a sua chamada, sobre a sua trajetória. Nós sabemos que esse campo de trabalho não é a primeira frente de trabalho que o senhor enfrenta. Nós queremos conhecer um pouquinho mais do perfil e de quem é o pastor Francisco Bezerra. Ok, nós somos oriundos ali da cidade de Lago da Pedra, né? Aceitamos Jesus no dia 30 de outubro de 2004, congregávamos ali no campo de Lagoa Seca e, coincidentemente, na época, quem dirigia era o pastor Francisco Joaquim, que cedeu essa área missionária para nós, né? Nos discipulou e, já sendo aí novo convertido, fomos para Brasília, onde tivemos uma experiência missionária muito boa. Já trabalhamos também no estado da Bahia, retornamos para o Maranhão, casei com uma jovem do meu povoado, que é uma benção, minha esposa hoje, Marceli, e ali passamos em um concurso público naquele município, em Lago da Pedra, trabalhamos por alguns anos, mas a chamada falou mais alto em nosso coração, e tivemos boas experiências em algumas igrejas em Lago da Pedra, dirigimos na cidade, zona rural, né? E também no sertão maranhense, no Leandro, com o pastor Daniel Brasil, estivemos também em Eugênio Barros, em vários lugares, e agora, por último, essa experiência aqui no sertão maranhense, aqui na área missionária de São Miguel, cedida
pelo pastor Francisco Joaquim, e tem sido muito proveitoso. Graças a Deus. Uma bênção poder conhecer um pouco da trajetória do pastor Francisco Bezerra. Certamente toda essa experiência acumulada ao longo de muitos anos trabalhando para o Senhor nosso Deus, dá ao obreiro um pouco mais de segurança, de ferramentas para que ele possa fazer a obra do Senhor nosso Deus, mas a gente sabe que cada lugar que a gente chega é uma nova experiência, são novos desafios. Eu queria que o senhor falasse um pouco para os nossos irmãos, como foi a sua chegada aqui à região, à área de São Miguel, o que o senhor encontrou, o que foi que mais lhe impactou na sua chegada aqui nessa região? Quando nós chegamos aqui, algumas coisas bem interessantes aconteceram, né? Eu limpando o terreiro ali da casa que é alugada, que nós não temos casa pastoral ainda, algumas pessoas se aproximaram e começaram a perguntar de que eu iria viver, né? Vai viver de quê, né? Aqui não tem crentes, são poucos crentes, e os missionários que aqui já passaram ficaram pouco tempo e foram embora, e com o Senhor não vai ser diferente. E eu comecei a explicar para eles, não é bem assim, né? Deus está no controle, a igreja de Lago da Pedra nos ajuda, né? Enfim, eu não entrei muito em detalhes, mas falei que havia uma ajuda de fora. E o que me chamou a atenção, a gente sabe que o sertanejo ele é muito calculista, né? Muito frio, calculista. E a gente começou a fazer os cultos ao ar livre com muitas pessoas, 80 pessoas, 90 pessoas, e fazendo perguntas para a gente, muito receptivas. Assim, uma diferença muito grande em relação a outras regiões que eu passei, porque o número de decisões é menor. As pessoas aqui calculam mais, elas gostam de ouvir mais, elas são bastante frias, assim, no sentido de aguardar, de esperar. Então, esse é um grande desafio que eu vejo aqui em nossa região. Mas a educação e a atenção das pessoas é algo extraordinário e me chamou muita atenção. Muito bem. O senhor falou um pouco sobre como é o perfil das pessoas aqui da região, e eu queria que o senhor dissesse para os nossos irmãos como tem sido a receptividade das pessoas ao Evangelho. A gente sabe que tem regiões onde as pessoas são mais fechadas, mais difíceis, né? Até para você conseguir quebrar aquela barreira inicial de se relacionar, porque a gente sabe que tem aquela expressão que sempre é muito usada no contexto missionário, que a gente tem que ganhar primeiro as pessoas para nós, né, para depois ganhar para Cristo, que significa, na verdade, ganhar a confiança das pessoas, para ter espaço, abertura para poder falar de Deus. E como que é o perfil? A gente sabe que o sertanejo tem esse lado, mas, por outro lado, também é um povo hospitaleiro, é um povo amigo. Fale um pouco do povo aqui dessa região, como tem sido a recepção ao Senhor e ao Evangelho. A recepção à nossa pessoa tem sido excelente, né? O primeiro contato com as famílias do lugar, parece que a gente já conhece já há anos, parece que são amigos da gente já. Oferece algum cafezinho, um bolo. É um povo bastante amistoso, bastante amigável, né? E isso é muito interessante, né? A família do missionário recente que veio trabalhar com a gente, o missionário Janderson, da mesma forma. Então, em todos os povoados que nós vamos, que são 8, em todos eles a recepção é muito boa, né? A única coisa que a gente fica assim olhando, meu Deus, mas o que é que está acontecendo? É que são tão amigas, tão gente boa, tão acostumadas com o Evangelho, a gente prega, explica, e as decisões elas são mais raras, são mais poucas. E isso, nós temos buscado a Deus em oração, temos investido no ensinamento da Palavra de Deus, né, explicado bastante sobre a doutrina da salvação, enfim, naquilo que o missionário tem que fazer, que o obreiro tem que fazer, que é ganharmos para Cristo. Temos colhido alguns frutos, quando aqui chegamos, eu contei firme mesmo 9 crentes, né? Já somos quase 50 crentes. Tem tido uma boa recepção em relação ao Evangelho também, né? Mas dada a abertura que eles têm nos dado, a gente imaginava que deveria ter mais vidas, né? Mas tudo está sob o controle divino, o controle de Deus. É verdade, mas a gente louva a Deus por saber que a obra tem avançado e que vidas têm aceitado a Jesus, muito embora com as dificuldades que o pastor acabou de relatar. É bem interessante uma outra dificuldade que me lembrei agora, é que as pessoas aqui gostam muito de trabalhar, acordam cedo e dormem cedo, e elas trabalham exaustivamente, até mesmo as sementes de crentes que já tinham aqui, e há essa dificuldade, né, de se desligar um pouco, até mesmo domingo de manhã, para ir para a escola dominical. Eles possuem essa dificuldade, trabalham demais, o gado, a roça, a plantação, e se envolvem tanto e ainda não têm a cultura de congregar, de estarem presentes. Esse é um dos desafios que tem aparecido para nós aqui nessa área. Muito bem. Pastor Francisco, nos fale um pouco sobre o perfil desse campo, um panorama hoje da área missionária de São Miguel. Nós sabemos que é uma região que
não começou a ser evangelizada agora, né? Uma região que, inclusive, já alguns missionários já passaram aqui por essa região, mas hoje, pela graça de Deus, nós temos aqui, por meio da nossa Secretaria de Missões, da Convenção, um projeto missionário bem mais organizado, bem mais estruturado, com a presença de um pastor, que é o pastor Francisco Bezerra. Então, sem dúvida, as expectativas hoje são muito positivas em relação ao desenvolvimento dessa região e, brevemente, em nome de Jesus, até o desmembramento mesmo da região como campo, né, convencional, que é o que a gente espera. Mas fale um pouco sobre o panorama desse campo, quantos povoados o senhor tem, quais são os povoados, como é que está a situação hoje do Evangelho, de modo em geral, hoje na área missionária de São Miguel. Aqui ao todo são 8 povoados, né? Trabalho organizado nós temos aí em 3 deles, né? Aqui em São Miguel, uma congregação, né? Precisa de uma reforma urgente, né? O templo meio que parou no tempo. E nós temos a congregação no Mato Verde, tivemos uma reforma lá recente, um grupo de irmãos, grupo Macedônia, de Barra do Corda, reformaram o templo e foi uma bênção, ganharam muitas almas nesse dia, mais de 60 cestas básicas foram entregues. E nós temos também um pontozinho de pregação no povoado Cajazeira. Agora que passamos o cimento, precisa colocar um portãozinho, já temos lá, parece que 4 crentes, né, missionário? 4 crentes no povoado, 5 crentes no povoado Cajazeira e no povoado Baixão Grande, que fica a 40 quilômetros, é o mais distante daqui, já conseguimos um terreno, tínhamos apenas um crente quando lá chegamos, firme, e já temos 11 crentes, o Campo de Poços passou para nós, e nós estamos com o desafio de construir esse templo lá, e um outro desafio é a construção de uma casa pastoral, né? Nós ainda não temos uma casa pastoral, precisa reformar urgentemente a sede, e precisamos construir também uma casa pastoral. Então, no aspecto físico, tem essas dificuldades aí no momento que nós estamos enfrentando. Deus tem nos abençoado, né, algumas conquistas, né? Nós não tínhamos som, não tinha caixa de som, já temos uma caixa de som, né, doada também. Temos um sonzinho melhor para fazer cultos ao ar livre, também doado pelo irmão da Globo Som ali de Barra do Corda, que nos abençoou. Também temos uma bandazinha já da igreja também, a banda Nebel, já está uma bênção, já temos o baterista, o guitarrista, o violinista e também temos o contrabaixista, tudo à base mesmo de doações. Enfim, os irmãos têm nos ajudado bastante, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas perduram vários desafios, né? Por exemplo, a questão do discipulado, né? A gente tem esse grande desafio aqui, o povo trabalha muito e tal. A gente precisa cada vez mais se preparar, buscar recursos para lidar com essa situação, né? Muito bem, o senhor falando sobre os desafios, dificuldades hoje enfrentadas aqui na região, e eu queria lhe perguntar um pouco também, que a gente conversasse um pouco sobre isso. Nós estamos vivendo aí uma situação bastante atípica a nível mundial, certamente uma das maiores crises que a humanidade já viveu, uma pandemia que atingiu aí em cheio a sociedade como um todo, né? Isolamento, fechamento econômico, né? As grandes economias, os grandes países fechando. E apesar de nós estarmos aqui numa região rural, no interior, mas não é diferente. O impacto foi generalizado, né? Dos maiores aos menores lugares, a gente percebe que houve esse impacto. Eu queria que o senhor falasse, dentro desse contexto, desses meses que a gente está aí com os trabalhos das igrejas funcionando de maneira bastante precária no tocante às liberdades, inclusive até para cultuar no templo, porque há muitos lugares em que ainda está proibido, né? Como tem sido esses meses aqui de pandemia, de isolamento, os desafios, as dificuldades que vocês têm enfrentado aqui nessa região? Nobre Anderson, tem sido muito difícil, assim como em outros lugares, né? E no nosso caso, a maioria dos irmãos são novos convertidos, que não têm raiz, não têm firmeza. Aí, no momento que a gente precisa mais ficarmos perto deles, agora tem que se distanciar, né? Então, a gente se preocupou bastante, choramos muito na presença do Senhor, ficamos com medo de voltar para a estaca zero, né? E para mim ainda foi mais desafiador, porque a esposa do pastor foi uma das primeiras a pegar o coronavírus aqui no povoado. Então, não foi fácil. Minha esposa contraiu, teve sintomas leves, moderados. Os comércios aqui fecharam, né? O pessoal com medo. E a gente foi para a nossa cidade, Lago da Pedra, ficamos na casa da minha mãe de quarentena, mais do que uma quarentena, foi 41 dias, né? Reclusos ali em nossa cidade, e voltamos para cá, para o nosso povoado. Nós queremos, finalizando aqui o nosso bate-papo, conversa muito agradável, muito produtiva aqui com o nosso companheiro, conhecendo um pouco da realidade aqui dessa região, da área missionária São Miguel,
que é uma das áreas missionárias, mais uma das áreas missionárias que hoje é mantida pela nossa Secretaria de Missões Estadual. Você que é mantenedor, você que é contribuinte, você que é um investidor em missões, certamente uma entrevista como essa alegra muito o seu coração, a sua alma, porque através dessas informações você fica sabendo para onde estão sendo canalizados os recursos que você tem investido no reino de Deus. E nós queremos, pastor Francisco, encerrar com uma palavra sua de estímulo para os irmãos que estão nos assistindo, para aqueles principalmente que ainda não contribuem para missões. A gente sabe que, infelizmente, muitos crentes hoje não têm assumido de fato esse compromisso, e a gente queria deixar uma palavra de ânimo, de incentivo, de estímulo de alguém que está aqui no front, na frente de batalha, lutando para que o reino de Deus e a palavra do Senhor possa chegar aonde ainda não chegou. Caro Anderson e pastores, irmãos que nos ouvem, eu sou um dos frutos, né, da Semadema, da mobilização missionária que ela faz, dos recursos que entram. E a mensagem que eu quero deixar para aqueles que estão nos ouvindo é que todo lugar precisa de missões. Sim, isso é fato, é verdade. A gente dirige uma igreja aí, dirige com 80 crentes, 100 crentes, 200, 300, 500, enfim, centenas de crentes. E a gente sabe que, por mais que seja grande o número de crentes, né, nossa igreja seja grande, sempre é um desafio missionário local, né? Mas queremos dizer que há lugares que são extremamente mais carentes, como este que eu estou, por exemplo, né? Aproximadamente 3.000 pessoas, e aqui eu já vi algumas cenas, alguns acontecimentos que me fizeram chorar, né? Me lembro de um dos povoados que eu estive dirigindo culto, um grupo de jovens se aproximaram e perguntaram: o que vai ter aqui? E alguém disse: é um culto. E um deles perguntou: mas o que é um culto? E minha mulher respondeu: é um negócio parecido com reza. Meu Deus, eu fiquei imaginando isso, né? Então, povoados que entram anos e saem anos sem ter culto, sem ter trabalhos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, assim como eu, existe dezenas de outros missionários que estão trabalhando em lugares exatamente assim. Desde o início da minha chamada, eu sempre orei a Deus pedindo um local assim, para evangelizar, para levar comida onde realmente há pessoas famintas, né? Então, você que ajuda a manter a obra missionária, eu sei que a crise do Covid-19, do coronavírus, foi muito grande, eu sei que há os desafios local, mas quero dizer para você que existem regiões muito mais carentes, né? Região sertaneja como essa que nós estamos, e outras regiões onde vemos outros obreiros que estão trabalhando, há toda uma dificuldade na qual as pessoas não ouvem o evangelho de jeito nenhum, de forma alguma, né? Estão à mercê aí, né? Então, seja fiel, contribua. Conheço de perto o nosso pastor Francisco de Assis, já fui pastoreado por ele ali em Lago da Pedra. É impressionante o amor, a entrega que ele tem à obra missionária, os jejuns que a gente faz ele junto, as vigílias, os propósitos de oração, e sempre com o intuito de ver o reino de Deus crescendo, né? E eu tenho certeza que, apesar dessa crise, a mobilização irá avançar e Deus irá usar muito a sua vida para abençoar esse projeto maravilhoso. Maravilha. Muito bem. Com essa palavra de incentivo, de ânimo, nós queremos encerrar aqui esse bate-papo, agradecendo ao pastor Francisco Bezerra por nos receber aqui nessa tarde abençoada. Queremos louvar a Deus pela sua vida, pastor. Seguiremos orando em prol desse projeto e apoiando em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. A você, meu irmão, um forte abraço. Continue conosco na nossa programação. Obrigado, pastor Francisco. Deus abençoe grandemente. Amém. Pastor Francisco de Assis, essas foram as notícias do campo missionário para o programa de hoje. E nós agradecemos a Deus pela forma como o Senhor tem usado o pastor Francisco Bezerra e a sua família para levar o Evangelho da Graça até as pessoas ali daquela área missionária. Agradecemos a Deus pela Igreja do Senhor que já está estabelecida ali, trabalhando juntamente com o missionário pastor Francisco na condução desta obra tão maravilhosa que o Senhor nos comissionou a fazer. Agradecemos a Deus pela vida do missionário Anderson Cavalcante, que foi até ali, fez esse trabalho tão bem feito, e conclamamos todo o povo de Deus a continuar orando por esta área missionária, por essa família missionária, orando por todas as nossas áreas missionárias, pelos projetos, por todas as famílias missionárias que estão envolvidas no projeto missionário desenvolvido pela Assembleia de Deus no Maranhão, através da Semadema. Ame a obra missionária, invista na obra missionária, faça a obra missionária acontecer. Esta é uma obra que o Senhor nos entregou.
a Igreja do Senhor está com a responsabilidade do Ministério da Reconciliação. Lembramos a todos que a nossa mobilização missionária 2020 está em curso. Nós já demos início a esta obra lá no dia 5 de julho com a nossa mobilização online. Naquele dia, muitas igrejas já realizaram presencialmente a mobilização, outras, por causa da quarentena, não tiveram condições de realizar, estão realizando e nós estaremos dando conclusão a esse trabalho no dia 13 de setembro, Dia Nacional de Missões, um dia muito sugestivo, muito simbólico para a Igreja do Senhor investir, promover a obra missionária feita pela nossa Secretaria de Missões. Então nós conclamamos todos os líderes de igrejas, pastores presidentes, secretários de missões, os promotores de missões, todos os que amam a obra missionária, a se ombrearem conosco mais uma vez nessa grande mobilização missionária, que é o trabalho Um Dia com Deus em Favor do Mundo. Nesse trabalho nós oramos, nós jejuamos, nós intercedemos pelas almas, pela obra missionária e nós investimos em missões. Continue amando a obra missionária, porque, como diz o apóstolo Paulo, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Quando nós chegarmos ao céu de glória, o Senhor nos recompensará por tudo quanto fizemos em prol do reino aqui. A paz do Senhor a todos, muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa Missões em Foco, no quadro Notícias do Campo Missionário. Muito bem, meus irmãos, depois de assistirmos aí as notícias do campo missionário, depois de vermos, o que Deus está fazendo no campo missionário, por instrumentalidade dos seus servos, homens de Deus, que estão no campo missionário, fazendo a obra, nós agora vamos para a entrevista missionária deste sábado. E eu chamo a sua atenção para o tema que estaremos discutindo nessa entrevista, a Nordeste para Cristo 2020. E para essa entrevista eu recebo o pastor Wendel Miranda, ele que é teólogo, escritor, vice-presidente da AD em Mossoró, membro do Conselho de Missões da Sename, nossa Secretaria Nacional, e é vice-coordenador de missões no Alto Oeste Potiguar, diretor do projeto evangelístico Quatro Verdades. Muito bem, pastor Wendel Miranda, conosco nesta noite. E também receberemos nessa entrevista o pastor Pedro Tadeu de Souza Maia, ele que é secretário de missões da Convenção de Ministros da Assembleia de Deus em Campina Grande, na Paraíba, e coordenador da Sename na Comeades CGPB. Muito bem, vamos para a nossa entrevista. Pastor Wendel Miranda, a paz do Senhor, é um prazer te receber aqui no programa Missões em Foco deste sábado. E agora nós vamos conversar um pouco aí sobre o projeto Nordeste para Cristo 2020. Pastor Wendel Miranda, qual a importância de um projeto como este para a região Nordeste, tanto no aspecto externo, ou seja, o impacto desse projeto para com o mundo, e também no aspecto interno, o impacto desse projeto para a própria vida da igreja? Como você analisa a importância de um projeto como esse para a região Nordeste? Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus. Prazer estar aqui com vocês, conversando sobre essa temática. Deixa eu colocar aqui uma seguinte questão na hora que falamos sobre a importância de um trabalho como esse, aonde o nome de Cristo é exaltado e é glorificado por meio da anunciação do seu plano redentor, do trabalho de intercessão, do trabalho de evangelização que é feito numa mobilização como essa. Isso tem a ver com um dos grandes pilares da razão da existência da igreja. Por isso que é importante, porque está no centro, na essência da razão da existência da igreja. Uma das grandes motivações por que a igreja existe, por que nós nos organizamos, por que nós congregamos, por que nós temos uma conexão e uma comunhão gerada entre nós,
uma das grandes razões disso é a anunciação do Evangelho, a proclamação do Evangelho, fazer Jesus ser conhecido. Isso está no centro da existência da igreja. Por isso a sua importância. Estamos fazendo algo que tem a ver com a razão da nossa existência. É uma das razões da nossa existência. É proclamar o Evangelho. Isso tem que ser levado em consideração. Se você entende, compreende que entre as razões por que uma igreja existe, por que a gente se congrega, por que a gente se reúne, se você consegue compreender que uma dessas razões é exatamente o fato de ter sido alcançados pela pregação do Evangelho, a compreensão e a revelação das Escrituras que nos mostrava e que nos mostra a nossa condição de pecador e a necessidade que nós temos do Salvador. E a partir daí, o Espírito Santo faz um trabalho de regeneração em nós e passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus, buscando a Deus, a sua palavra, a uma vivência intensa, proximal, uma vivência real com Cristo Jesus, aonde absorvemos seus ensinamentos, compreendemos a sua verdade e internalizamos isso para poder assim transmitir. Se compreendemos isso, então nós compreendemos a importância de um trabalho como esse. Quem aqui foi alcançado pelo Evangelho? Quem aqui foi alcançado pela palavra de salvação? Quem foi? Se você foi, se isso está dentro do seu coração, ato contínuo, o seu desejo é fazer com que outras pessoas também tenham a mesma compreensão, o mesmo entendimento e o mesmo alcance do Evangelho em você. Pastor Wendel Miranda, santo, como tem sido aí o projeto Nordeste para Cristo em Mossoró, tendo em vista que Mossoró é uma das maiores cidades do Rio Grande do Norte, tem uma das maiores igrejas ali, e quais os preparativos e expectativas aí para a versão 2020? Para o mundo externo, as pessoas que não fazem parte desse círculo de convivência, de fé, de comunhão, de mesma crença, para aqueles que não comungam do plano de Deus, assim como nós estamos comungando, uma vez que entendemos o plano de salvação e a obra vicária de Cristo Jesus e o seu sacrifício em favor de nós, em favor de toda a humanidade, e nós demos crédito a isso, e nós aceitamos isso, nós cremos nisso. Para o mundo externo, é a oportunidade que o mundo recebe de ser sistematicamente alcançado pela mensagem da cruz, pela mensagem do sacrifício vicário de Jesus, pela mensagem que transforma, que impacta, que muda a vida de uma pessoa. E a principal mudança é que o outrora pecador que não tinha perdão dos seus pecados, agora passa a ter o perdão dos seus pecados, reconhecendo Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Para o mundo, é uma grande oportunidade de ser alcançado pelo Evangelho. Mesmo que de alguma maneira ele tenha algum conhecimento preliminar, algum conhecimento superficial, mas sistematicamente a exposição das Escrituras e de sua palavra promove essa abertura do coração. Até porque nós temos que considerar que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como é que eles vão crer? É uma pergunta pertinente da própria palavra de Deus. Como é que eles vão crer se não tem quem pregue? Se ninguém falar? Como é que eles vão pregar se não forem enviados? Então, uma mobilização como essa a nível Nordeste, onde temos ainda um grande percentual de pessoas que não foram alcançadas pela luz do Evangelho, sem dúvida alguma, é uma obra coerente com a necessidade que existe. É um trabalho coerente com a demanda que existe. Existe uma demanda na vida das pessoas, elas precisam de Jesus. E muitas vezes a idolatria, o secularismo, o materialismo, a feitiçaria e outras coisas mais acabam distanciando essas pessoas desse encontro pessoal com Cristo. Por isso que um trabalho como esse de mobilização, onde envolve oração, que é outra coluna essencial no trabalho da nossa igreja, onde envolve oração, onde envolve jejum, onde envolve propósito, anunciação e pregação do Evangelho, tem tudo a ver com o que a igreja é e com a missão dela. Por isso, a sua importância.
Pastor Wendel Miranda, qual a sua expectativa e que palavra de incentivo você deixa aí para os líderes de igreja e convenções, bem como para a Igreja do Senhor, referente ao Nordeste para Cristo 2020, mesmo em meio a esse cenário de pandemia? Muito bem, pastor. Muito bem, queridos. Meu incentivo a vocês é aprendermos com toda essa situação nova a utilizarmos as ferramentas que estão à nossa disposição. Hoje temos um contato limitado em termos presenciais, mas nós temos uma expansão muito grande em termos digitais. É possível ter uma conectividade com as mídias sociais de forma muito mais ampla, e é uma linguagem nova para todos nós. Em período de pandemia, nós estamos num processo de reaprendizagem na área da comunicação, da interação e da conexão com nossos irmãos e com a própria sociedade. Então aproveitemos para aprender, aproveitemos para desenvolver, vamos aprender com isso, fazer de uma adversidade uma oportunidade. E o meu incentivo é que todos aproveitem esse tempo para falar de Cristo Jesus, porque as pessoas precisam dessa mensagem. Minha palavra de encorajamento a todos os líderes: se reinventem na linguagem de comunicação, nas metodologias, para poder alcançar as pessoas. E o importante é que cada uma delas receba essa palavra, essa mensagem de fé, essa mensagem de transformação. Vamos usar as ferramentas que Deus nos deu para fazer o seu nome conhecido. Deus abençoe. Muito bem, e agora nós vamos estar aqui interagindo com o pastor Pedro Tadeu. Pastor Pedro Tadeu, o que é o projeto Nordeste para Cristo? E nos fale da programação para 2020. A paz do Senhor, meus amados irmãos. O projeto Nordeste para Cristo é um projeto de grande envergadura, abrangendo toda a região Nordeste do Brasil, 9 estados. É um projeto de mobilização, não só intercessória, como de evangelização. E este ano de 2020 nós teremos um Nordeste para Cristo diferenciado, haja vista os controles de isolamento social que ainda perduram em várias cidades da região. No entanto, as providências já estão sendo tomadas, as iniciativas, as ações, e será um evento que irá causar um grande impacto, principalmente pelo momento, né, da situação de crise até em diversos aspectos, familiar, financeiro, na parte da saúde pública. Tudo isso tem levado a um momento de grande fragilidade das pessoas. E creio que esse momento de intercessão e jejum, os 31 dias de intercessão e jejum, serão muito fortes, serão muito objetivos. E a mobilização no dia 12 de setembro irá trazer o coroamento de todo esse período de preparação, mobilização e de ação. Então, faço um convite, faço um apelo que você participe deste projeto. A região Nordeste tem sido todo ano alcançado por este projeto. A cada ano esse projeto tem se consolidado, tem ganhado corpo, consistência, profundidade, e isso aí é muito bom, né? Saindo das grandes metrópoles, das capitais, e invadindo o interior dos estados. Eu convido você a ser um participante, um divulgador, um multiplicador deste projeto, tá bom? Ao seu ver, pastor Pedro, como tem sido o engajamento das igrejas e convenções no Nordeste para Cristo? Muito bem, com relação ao engajamento das igrejas, de forma geral, já tem sido feita várias reuniões com os secretários de missões, e já foi delineada, né, uma linha central de ação. Toda essa programação já foi estabelecida passo a passo, e agora é chegarmos juntos do povo, das lideranças, para que haja um envolvimento maior. Eu creio que os secretários de missões já devem estar trabalhando nesse sentido, porque temos ainda poucos dias para o início do período de intercessão, e esse material é muito importante. Com relação aos preparativos para a mobilização do dia
12 de setembro, é bom que já se avalie as condições de cada estado, de cada cidade, porque haverá a parte virtual pela internet, mas também, dentro das possibilidades, a parte presencial. Falando especificamente aqui da nossa convenção em Campina Grande, nós temos a possibilidade de fazer presencial, porque as restrições aqui na nossa cidade estão mais brandas, tendo em vista o baixo índice de utilização das UTIs, por conta do coronavírus. Então, nós já estamos trabalhando, já tivemos 2 reuniões de trabalho, planejando todo o material a ser utilizado, material de segurança, os EPIs, vamos formar as equipes para pontos estratégicos da cidade e também desenvolver todas aquelas atividades que devemos proceder na questão do trabalho online, formação dos grupos, contatos, WhatsApp, as mídias, as plataformas de mídia que nós estaremos utilizando. Estamos indo num caminho bom, acelerado. Com relação ao Nordeste para Cristo Kids, que será desenvolvido dia 12 de outubro, nossa coordenação aqui, através da irmã Glaus, tem sido feito um trabalho dinâmico, um trabalho bastante intenso, não é? De mobilização, de adesão, de participação, e creio também que será um grande sucesso. Eu vejo o Nordeste para Cristo Kids este ano bastante amplo, bastante profundo, bastante consistente. Será um grande trabalho, viu, irmãos? Vamos mobilizar as lideranças dos departamentos infantis, de adolescentes, para que façamos um brilhante trabalho. Contamos com vocês. Muito bem, meus amados irmãos, e agora, depois de ouvirmos aí essa grande entrevista sobre esse projeto tão importante que é o projeto Nordeste para Cristo, eu quero chamar a sua atenção para a mobilização missionária 2020. A Assembleia de Deus no estado do Maranhão está envolvida neste período na mobilização missionária 2020. E você, meu querido irmão, que ainda não deu a sua oferta de amor na mobilização missionária 2020, eu quero chamar a sua atenção. Se a sua igreja ainda não fez, com certeza você terá a oportunidade de receber o envelope e de participar dessa importante programação. As igrejas estão fazendo ao longo do mês de julho, agosto, e a data final será 13 de setembro, onde mais uma vez teremos um dia de oração e jejum por missões e arrecadação de uma grande oferta, a oferta dos envelopes personalizados para a obra missionária maranhense. Lembrando que nós estaremos realizando a mobilização dia 13 junto com a campanha Eu Faço Missões da Sename. E você, meu querido irmão, que estiver cooperando para a mobilização missionária, você também estará cooperando para a campanha Eu Faço Missões da Sename. E agora nós vamos receber a missionária Yala Diniz, com a rede de oração por missões, com os pedidos de oração direto do campo missionário. Missionária, a paz do Senhor, seja bem-vinda ao Missões em Foco. E agora com você, a rede de oração por missões com o grande clamor missionário. A paz do Senhor, Pastor Francisco, e a todos os irmãos que estão conosco em mais um programa Missões em Foco. Eu te convido agora para o momento do clamor missionário, onde nós estaremos orando pelas causas da obra missionária. Eu quero antes ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque a qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O nosso Deus, Ele nos impulsiona e nos aconselha a orar sempre. Se nós olharmos os profetas, os salmistas, se nós olharmos os evangelhos, o tempo todo Deus está dirigindo a igreja, direcionando a igreja a estar orando, a estar buscando o Senhor em oração. A oração é o elo que nos liga a Deus,
que nos conecta ao nosso Deus. E Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo dele, que eles seriam revestidos de poder pelo Espírito Santo de Deus, se eles perseverassem em oração, se eles permanecessem em Jerusalém, buscando a Deus em oração. Então que nós possamos estar sempre diante de Deus, buscando a Ele, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, para que tenhamos nossas orações respondidas diante de Deus. Eu tenho aqui o pedido do missionário Mário Sérgio. Conheci o missionário Mário Sérgio e sua família quando eu estive no Peru, e eles trabalhavam ali conosco na igreja na cidade de Ica, no Peru. E hoje ele está no município de Chapadinha, no povoado Paiol. Ele está na área missionária Paiol, e dia 9 de agosto vai fazer um ano que ele está ali nos trabalhos missionários. Segundo informações que ele me passou, eles já abriram 4 pontos de pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pretende abrir mais um ponto de pregação até o dia 1º de agosto. E tem vários outros povoados ali perto, onde ele também pretende dar assistência, onde há necessidade imensa. Ele falou que precisa de mais obreiros, pelo menos 2 obreiros ali permanentes para estar ali apoiando, realizando juntos ali a obra, porque o local é grande, em torno de 20 povoados ali distantes uns dos outros. Há uma necessidade também dele adquirir um veículo para prestar assistência a todos esses povoados, né? Mais de 400 famílias, e ele pede oração, pede que a igreja esteja orando para que Deus possa prover todas essas necessidades e desafios que ele encontra ali no povoado. Ele pede oração por um senhor que tentou suicídio, por uma senhora que está grávida, que o bebê apresentou algumas anomalias nos exames, e por outro senhor que é dependente químico. Eu não vou falar aqui os nomes, mas nós vamos estar orando por esses motivos, por esses pedidos, e nós acreditamos que o nosso Deus nos atenderá. E orando também pelo Nordeste para Cristo, e serão 31 dias de oração e jejum pelo Nordeste, dia 12 de agosto até o dia 12 de setembro. E no dia 12 de setembro, um grande impacto evangelístico. Toda a igreja vai estar envolvida, toda a igreja no Nordeste vai estar envolvida nesse trabalho. Nós cremos que os resultados não poderão ser medidos de tão grandes que são. Então, estaremos orando por esses motivos e te convido nesse momento a orar comigo. Vamos orar? Paizinho querido, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Pai, pela Tua misericórdia sobre nós. Obrigada, Paizinho, pela vida que o Senhor nos dá, pelos livramentos que o Senhor nos dá, pela provisão que o Senhor tem dado a nós em cada dia. Nós queremos, nesse momento, colocar diante de Ti, Senhor, a vida do missionário Mário Sérgio, sua esposa, seus filhos, seus 2 filhos. Nós queremos, ó Deus, colocar essa família diante de Ti. Apresentamos todas as necessidades da área missionária do Paiol. Todas aquelas pessoas pelas quais ele pediu oração, Tu conheces cada um deles, Senhor. A dificuldade de cada um deles, que o Senhor venha restaurar, libertar, salvar, curar, Senhor, aquela mulher que está com um filho com uma formação ainda no ventre. Em nome do Senhor Jesus, cura, Senhor, aquela criança, Pai. Em nome de Jesus. Oramos pelas necessidades da área missionária Paiol, pelos desafios, Senhor, por esse veículo que o missionário Mário Sérgio necessita para dar assistência a uns 20 povoados, a essas 400 famílias. Por mais obreiros, Senhor, ali naquela área missionária, nós oramos.
prover ali mais 2 obreiros, 2 famílias de missionários para estar trabalhando junto com o missionário Mário Sérgio, Senhor. Assim como o Nordeste para Cristo, de 12 de agosto a 12 de setembro, e o grande impacto evangelístico que será dia 12 de setembro. Nós cremos, Senhor, que vai ser marcante para a história do Nordeste. Esse é o pedido do nosso coração. E nós já te agradecemos, Senhor. Te damos graças, porque nós sabemos que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final do programa Missões em Foco deste sábado. E nós queremos, com muita alegria, agradecer a você que esteve conosco até o presente momento. Que Deus abençoe a sua vida. Eu fico por aqui com Missões em Foco deste sábado e volto no próximo sábado com mais uma Missão em Foco para edificar a sua vida e despertar a sua consciência missionária. Até lá, que Deus te abençoe em nome de Jesus.